Programa Tudo de Bom, feliz em retornar com vocês essa semana, entrar na sua casa, ter a alegria de compartilhar com você testemunho de pessoas especiais como o nosso convidado de hoje. Ele é Davidson Costa, pastor, pregador, pai de família, um excelente esposo, 3 mandatos de vereador pela cidade de Goiânia. Seja bem-vindo. Prazer meu, Isaura. Prazer estar com você no Tudo de Bom e acredito que é uma honra participar com você aqui. Eu estava em off te perguntando, 3 mandatos, você é tão jovem. Então, começou com quantos anos o seu primeiro mandato? Desde criança eu gosto de política, desde menino eu gosto, devido a ser filho de pastor, né, filho do pastor João Ferreira Costa, e o pastor sempre ele é assediado mais pelos políticos, né? E aí desde pequeno participando de campanha e distribuindo santinha, gostava muito, lembro que o pastor Albino foi candidato em 90, acho que 90 e poucos, eu já era animado com aquela situação e quando ele arrumava os candidatos nós éramos os cabos eleitorais dele. Você é bom de papo, né? E eu achava bom demais e foi... Com 14 anos eu tenho foto em cima de palanque discursando com o prefeito, então assim... Eu gosto muito dessa vida e acho que é um chamado que Deus me deu. Davidson, eu já te vi em algumas campanhas e eu achei encantador o fato de você estar sendo vereador e você pega mesmo, vai para o meio da rua, corre atrás dos carros, você não tem aquele negócio de ficar só ali, sabe, posando de vereador. Então isso realmente chama a atenção da gente. É porque, igual eu estava falando, é questão de chamado, né? Tem pessoas que Deus chamou para ser administrador, outro chamou para ser um profissional liberal, e cada um... E acho que a gente faz com naturalidade, né? Quando você está nessa situação. E o Davidson, ele tem uma história sem ser essa política, né? Essa história de ser filho de pastor, há um período você teve afastado da igreja. Eu queria que você desse um pouquinho desse testemunho, porque às vezes os filhos de pastores, eles são tão cobrados e passam um processo tão grande de serem o tempo todo observados, né? A própria igreja torce por você, mas ao mesmo tempo os mesmos irmãos cobram muito, né? O que é a história do Davidson? Olha, isso aí que você falou é uma questão séria que dentro do ministério muitos pastores cuidaram de muitas igrejas, mas não conseguiram pastorear a própria casa. Não era o caso do meu pai, porque meu pai é uma pessoa que, pastor João Ferreira Costa, é uma pessoa que minha mãe, Eni, eles sim... cobriram eu de oração, pessoas muito humildes, mas assim, eu me desvirtuei do caminho do Senhor, do Evangelho, com idade de 13, 14 anos, e fui voltar com 19 anos. Amigos? Amizade? Amizade. Uma das questões foi o seguinte, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, então quando você começa a trabalhar cedo, você cria um grupo de amizade, né? E as minhas amizades, por exemplo, com 10 anos de idade, eu era contínuo, trabalhador contínuo, office boy. Trabalhei com meu tio Edgar na ótica dele, ele tem uma ótica há mais de 35 anos em Goiânia. E depois disso, os camaradas saíam dali e iam para o boteco beber. Então assim, acabava que de vez em quando eu via, eu estava no meio deles. E com 14 anos, 13, 14 anos, eu experimentei a primeira vez usando droga. Então deixa eu só entrar nessa questão para pegar um gancho. A amizade... A influência, né? O homem ele é produto do meio, né? Você é aquilo que você está inserido. Se você estiver no meio de pessoas grandes, isso não é eu que digo, é a antropologia que diz, né? Se você estiver no meio de pessoas boas, você não tem como ser ruim. É só para garantir. Meu avô já tinha um ditado antigo que dizia o seguinte, que me conta com quem você anda que eu direi quem você é, né? Eu gosto de pegar esses ganchos. Não, e tem gente que acha que isso é até bíblico, né? Que é tão bonita essa palavra. E Davidson, eu gosto de pegar esses ganchos porque as pessoas acham que o tempo passou, né? O seu tempo, pai, o seu tempo, vô, já passou e tal. Mas a regra é a mesma, né? Se você anda com pessoas que te levam para desviar do caminho do Senhor, daqui a pouco você está realmente fora dos Pode ser o mais forte que for, uma hora ele está tendencioso a errar, né? Então a Bíblia ensina, fugir da aparência do mal, né? Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda, não assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, nós como hoje salvo, e a pessoa que está em Cristo Jesus, você tem que fugir.
E criança demais, você não sabe das coisas, né? Quando você vê, você está lá dentro. E te ouvindo, aí eu digo assim, a regra sempre é a mesma, né? Eu sempre digo que o maligno usa o mesmo caminho. Ele leva para tomar a cerveja, a bebida, o né? primeiro gole, né? Primeiro gole, as amizades, depois, aí leva para o grupo e depois da bebida, realmente é inserida a droga, né? E eu sou de uma família humilde, fui criado na periferia de Goiânia, então... quanto a região mais pobre, mais sofrida é, né? Assim, ela tem várias questões sociais que não ajudam. Por exemplo, você não tinha uma praça de esporte, você não tinha um esporte para praticar. Ali eu lembro da época do Ari Valadão, quando ia o caminhão da Cobal, estacionava perto da minha casa, que eu morava ao lado de um colégio, e ali para distribuir cesta básica. Então, assim, povo muito pobre. Então, assim, a pobreza também, o meio social, ele faz com que as pessoas estão vulneráveis à questão de estabilidade mesmo, psicológica e tudo, né? E acaba emocional, sem né? exatamente. E até mesmo para você se sentir produto do meio, às vezes as próprias amizades, eu vejo isso muito na questão das faculdades, né? Quando o jovem adentra a faculdade, parece que é um outro mundo e é uma guerra. Se ele vai sobreviver com o mesmo caráter que ele entrou ou se ele realmente vai ser transformado pelo grupo de amigos. Eu falava ontem, não sei se é uma pregação minha, eu falava sobre isso. Hoje você dentro de uma faculdade, aquela pessoa que é moral, para o meio ele é imoral. Verdade. E o que é moral para eles é o quê? Aceito. Sexo, droga e rock and roll. Então, se você não tiver nesse meio, para eles você é um antiquado, você é um... Quer dizer, então, essa é a filosofia mundana, né? A filosofia hoje, que a sociedade nós vivemos nela. E você ficou afastado dos caminhos do Senhor quanto tempo? Na realidade, assim, dos 12 anos para frente, até 19 anos, eu fiquei assim, um período eu estava na igreja, outro fora, um dentro. Aí, com a idade de 16 anos até os 19, 15 a 19, eu fiquei uns 4 anos fora e longe de Deus mesmo, assim, aprofundado nas drogas, conheci. Na época, graças a Deus, não tinha essas drogas, N drogas que tem hoje. Na época tinha mais, era maconha, cocaína, né? Mas o meu vício, graças a Deus, foi só até aí. Mas eu tive aprofundado, liberto, né? Eu fui viciado mesmo. Hoje eu sei o que a mãe passa, o que um pai de família passa, de uma pessoa que é dependente químico, entendeu? E não tem vergonha de falar isso não, porque eu falo isso em cima dos púlpitos das igrejas, eu prego isso, então, e não é da agora. Talvez a pessoa que é do convívio político nunca ouviu esse lado meu, mas dentro do segmento religioso, toda a vida eu preguei, escrevi sobre isso. E hoje, você acha que isso está maior dentro das igrejas? Os jovens estão hoje mais fáceis de consumir drogas do que antes? Ou existe já um número maior? Porque eu acompanho alguns casos e a gente vê alguns jovens envolvidos literalmente, dependentes do crack. 70% das cadeias hoje é formada de pessoas, filhos de crente, filhos de evangélico. Entendeu? Mas baseado em que você está falando 70%? 70%? Eu tive uma entrevista há pouco tempo com o doutor Edemon Dias, foi chefe da penitenciária de Goiás aqui, do sistema penitenciário. Isso é estatística, 70% de filhos de crente, pessoas que foram criadas na igreja, que eram evangélicos e tal, mas devido assim, talvez por circunstância da vida, ou até mesmo por imposição, a pessoa na adolescência ele rebela, revolta, todo adolescente ele é revoltado. E eu acho que hoje como essa globalização... Esse processo de transição, né? Essa globalização chegou de uma forma tão espantosa e a gente às vezes não se dá conta, mas o fato de nós termos acesso à informação imediata, o querer. Exatamente. Né? Então hoje você tem um celular, amanhã lança outro. Você tem um carro que lança é o seguinte, hoje. Droga, né, antigamente, há 20 anos, eu estou aqui, inclusive nos bastidores, tem um pastor amigo meu que foi líder de casa de recuperação, está aqui, o pastor Valteir. Na minha época, droga era difícil de achar. Hoje encontra em qualquer lugar. Não, hoje toda esquina tem. Na porta das escolas tem, na porta dos botecos tem, nos botecos mesmo tem, nas boates, tudo. Hoje todo lugar tem. Então, assim, e vários tipos, né? Exatamente. E N, né? Porque tem droga sintética, tem a pedra, tem a maconha, tem derivados psicotrópicos e N coisa, bebida que está, né, assim. E a maior droga é a bebida. Ela abre a porta, né? Uma estatística de 12 anos atrás, a bebida há 12, 10 anos atrás era 12% da população brasileira, dependente da bebida. Talvez esse número hoje já chegou aí a mais de 15% a 18% da bebida alcoólica. Pois é, um tempo atrás, pegando um gancho. É a droga lista, né? Essa é a droga lista. É isso que eu queria entrar. Há um tempo atrás nós assistíamos comerciais de cigarro.
Né? Então, quem era bacana, quem era inteligente... Aquele cara do cavalo, né? Que fumava bonitão no cavalo, morreu, né? Morreu com câncer. Mas a gente via isso na televisão. Então, hoje, você sabe que as pessoas já não podem mais fazer esse tipo de comercial. Isso. Mas nós assistimos Aliás, até hoje proibir. A bebida está livre do mesmo jeito, que é um tipo de droga. Acredito que tinha que proibir até os que passam na novela, no filme, o camarada que está fumando, entendeu? Assim, acho que tem que proibir por aí, para não ter incentivo. Pois é, mas e você sabia que reduziu, a estatística reduziu Sim, eu acredito. drasticamente a questão do índice? Mas aí eu quero, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a mesma coisa que aconteceu